Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar sobre a respiração comparada, tá? A gente vai comparar as respirações de alguns grupos de animais, como peixes, anfíbios, répteis e aves. Os dos seres humanos a gente vai ver, né, dos mamíferos a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Quando a gente entrar na etapa de sistema respiratório, tá bom? Então, em relação aos peixes, bom, os peixes eles vivem no meio aquático, então eles não podem respirar adequadamente embaixo da água com os pulmões, né? Então eles têm que ter alguma estrutura especializada para retirar esse oxigênio da água, tá? Então existem as brânquias, então os peixes respiram por brânquias, tá legal? Então eu vou pegar aqui um exemplo de peixe ósseo, tá? Então os peixes ósseos eles possuem o opérculo, que é essa estrutura aqui, ó, que vai proteger as brânquias, que é essa parte aqui avermelhada, né? No segundo slide. Então essa partezinha avermelhada aqui é o que vai capturar esse oxigênio e jogar também para fora o gás carbônico, tá bom? Quando o opérculo ele se movimenta, ele cria uma pressão fazendo com que a água que entra pela boca do peixe, tá, consiga passar por onde? Pelas brânquias. Então ela vai passar pelas brânquias quando o opérculo ele abre. O opérculo abre, a água passa através das brânquias. E aí você tem a troca gasosa, né? Então nessa imagem que é abaixo desse peixe aqui, ó, em azul, tá? Você tem aqui as brânquias, que são filamentos bem delgadinhos em que você consegue capturar esses gases. Então a água vai passar por aqui. A água está repleta de oxigênio. Então se ela está repleta de oxigênio e o interior do peixe está repleto de gás carbônico, o que vai fazer? Vai haver uma troca, tá bom? Então essa hematose, essa troca de gases, vai fazer o seguinte: já que nessa região tem pouca quantidade de oxigênio, o oxigênio entra no corpo, tá? E como há uma grande quantidade de gás carbônico nesses vasos sanguíneos das brânquias, o gás carbônico ele sai para o meio ambiente. Tá? Então você tem essa troca. Então vamos lá de novo. O oxigênio ele no meio aquático, tá? Nesse ambiente, né? Ele tem uma grande quantidade de oxigênio e já esses vasos sanguíneos dos peixes, pouca. O que vai acontecer? Então, uma região com grande quantidade transfere o oxigênio para a região de menor quantidade. Então, vai transferir o oxigênio da água para dentro do vaso sanguíneo do peixe. E já que no vaso sanguíneo do peixe tem uma grande quantidade de gás carbônico, esse gás carbônico vai passar para o meio aquático, tá bom? Então essa é a parte. E os peixes pulmonados é que eles possuem uma estrutura, tá, em que vai funcionar, que a bexiga natatória vai funcionar como um pulmão, tá, bem rudimentar. Então eles vão ter a capacidade de sair da água e respirar o ar, tá? Então vai haver uma troca gasosa quando eles capturam o ar do ambiente. Então eles vão conseguir sobreviver, tá? E os anfíbios? Os anfíbios eles têm duas fases, né? A fase larval e a fase adulta. Na fase larval, eles conseguem fazer a respiração também por brânquias, tá? E também por pele, que a gente vai chamar de respiração cutânea, tá legal? Então o que vai acontecer aqui? Na fase larval, né, a gente sabe que os anfíbios eles têm aquela metamorfose, então eles estão se modificando. E eles vão aqui apresentar modificação não só nas patas e na forma corporal, mas também
nos sistemas, né? Principalmente nesse sistema respiratório. No início eles têm as brânquias, né? Que é um processo muito similar ao dos peixes. E também tem a respiração cutânea, tá bom? Em que o oxigênio ele vai passar através da pele para o corpo, para o interior do corpo desse animal. E o gás carbônico vai sair do corpo do animal através da pele. Tá? Vejamos aqui na fase adulta. Tá? Na fase adulta, as brânquias já foram embora. Então eles têm os pulmões. Tá? Os pulmões têm poucas vilosidades, tá? Poucas ramificações. Se tem poucas ramificações, tem pouca troca gasosa. Então o pulmão ele não é tão eficiente quanto os outros animais que a gente vai ver. Por isso que ele tem ainda uma necessidade da respiração cutânea. Tá? Tem aqui um esquema nesse próximo slide, né, em que você tem aqui o tecido epitelial. Então, o tecido epitelial dele, que é a superfície da pele, é muito fina, tá? E úmida também. Essas duas características permitem com que os gases consigam passar pela pele. Então, os capilares sanguíneos estão bem próximos à pele, na extremidade da pele, e vai permitir com que esses gases sejam trocados. O oxigênio do ambiente entra pela pele e vai para o sangue e ele carrega esse oxigênio para outro lugar, né? Para outra área do corpo. E o gás carbônico que está em grande quantidade nos vasos sanguíneos no interior do corpo, ele sai para o ambiente. E aí você tem essa troca, tá bom? Respiração cutânea. Então, olha só a respiração pulmonar aqui desses anfíbios. Vamos lá. O ar entra pela narina, mas existe uma estrutura aqui chamada glote. A glote ela está fechada, tá? Quando a glote está fechada, a boca, né, a cavidade bucal desse animal, ela se expande. Tá? E aqui há relatos de que já começa a troca gasosa. Também já está trocando os gases. Aí a narina se fecha, a glote se abre. Tá? E aí esse gás que está aqui na cavidade bucal entra para o pulmão. Mas ele também tem uma grande quantidade de oxigênio. E aí a gente vai ter a hematose, né? O oxigênio em grande quantidade nos pulmões, ele vai entrar nos vasos sanguíneos desse animal e vai percorrer todo o corpo. E o gás carbônico que está em grande quantidade nos vasos sanguíneos desse animal, ele vai ser transferido para o pulmão, tá? E aí essa glote ela se abre e o pulmão ele é espremido, ele começa a diminuir devido à diminuição da cavidade torácica e ele é expelido para a boca e consequentemente para o meio ambiente, tá? Os répteis eles já não possuem respiração cutânea, tá? Eles possuem um pulmão bem mais segmentado, tá? Segmentado não. Na realidade, ele possui mais cavidades. E assim possui uma maior área que entra em contato com o ar. E assim aumenta a sua capacidade de trocas gasosas, fazendo com que ele consiga maior quantidade de gases e maior quantidade de energia, produção de energia, né? Mas só que eles têm algo muito mais interessante, que é um músculo que vai participar dessa respiração, tá? Então aqui já começa esse músculo, e essa é o grande ganho evolutivo deles, já que eles não têm mais
uma pele fina, né? Essa pele queratinizada, né? Essas placas. Então eles não conseguem fazer a respiração cutânea, tá? Eles só possuem respiração pulmonar. E já as aves é muito bacana. As aves, elas têm os pulmões. Então, em relação às aves, é o seguinte: as aves possuem pulmões, e esses pulmões têm ramificações chamadas sacos aéreos, que vão participar na respiração e também para diminuir a densidade corporal e facilitar no voo. Tá? Então, na primeira inspiração, esses animais deslocam o ar rico em oxigênio pela traqueia e vai até o saco aéreo posterior. Tá? Esse ar do saco aéreo posterior ele é deslocado para o pulmão, onde ocorre a hematose, né? A troca dos gases respiratórios. E logo em seguida, esse ar que está nos pulmões, ele se desloca para o saco aéreo anterior. Tá? Mas reparem agora que nessa imagem aqui, 3, ocorre uma entrada de uma segunda inspiração. Mas o ar da primeira inspiração já está aqui no saco aéreo anterior. Tá? Ocorre a entrada de ar, tá, da segunda inspiração e vai até o saco aéreo posterior. Tá legal? Quando esse ar do saco aéreo posterior, né, da segunda inspiração, se desloca para o pulmão, o ar da primeira inspiração sai para o meio ambiente. Tá? Então é assim que vai ocorrer, né, em ciclos, tá bom? Da respiração das aves. Tá legal? Então é por isso que as aves possuem uma grande eficiência respiratória. Tá? Um grande abraço, pessoal, e se cuidem.